para transformar a multiplicação em adição, para calcular em quanto tempo você vai ficar rico, para detectar fraudes, medir a intensidade de terremotos e entender os nossos sentidos. Aí vem eles, os logaritmos. Não saia daí que a magia está só começando. Ah, então você faz matemática. Pois é, né? Tem louco pra tudo nessa vida. Faz uma conta aí pra mim então. Quanto que é 437 vezes 982? Se tem uma coisa que eu odeio é fazer conta. É chato, dá trabalho e ainda tem o risco de você errar. Agora imagine você vivendo lá no século XVI, quando não tinha calculadora e existia uma necessidade muito grande de se desenvolver novas tecnologias, principalmente por causa das grandes navegações. Era uma coisa terrível. Perdiam-se meses fazendo os cálculos, porque o máximo que você tinha era um ábaco. Ou então algumas identidades trigonométricas. E foi nesse contexto que surgiu ele, o grande mago, John Napier, considerado o inventor dos logaritmos. Napier foi um matemático astrônomo escocês que tinha fortes interesses teológicos e um lado, digamos, um pouco místico. Reza a lenda que ele andava com uma aranha preta dentro de uma caixinha no bolso, e que ele tinha um companheiro mágico, que era um galo. Os boatos dizem que ele usava esse galo para descobrir quais dos criados dele estavam roubando. Ele pegava os criados suspeitos e trancava dentro de um quarto junto com o galo e falava: "Eu quero que cada um de vocês pegue o galo nas mãos, que no final, com toda certeza, ele irá descobrir qual é o culpado." E o que era engraçado é que o galo era muito foda mesmo e descobria. Mas ele tinha um truque, né? Claro. Ele sabia que o culpado ele ia ficar com medo de pegar o galo nas mãos. Assim, ele colocava uma fina camada de fuligem em cima do galo e depois ele olhava quem estava com as mãos limpas. Essa pessoa com certeza era o culpado. Mas deixando as bizarrices de lado, Napier descobriu que poderia simplificar os cálculos transformando as multiplicações em somas. E para isso ele usava as propriedades da potenciação. Eu vou mostrar isso para vocês utilizando as potências de 2. Por exemplo, eu sei que 2 vezes 4 é 8. Mas perceba que 2 é igual a 2 elevado a 1, 4 é igual a 2 elevado a 2 e 8 é igual a 2 elevado a 3. Se eu olhar só os expoentes, é como se eu estivesse somando. 2 mais 1 que dá 3. E isso acontece com os outros expoentes também. Então, se eu quiser saber quanto que é 32 vezes 64... eu posso transformar os números em potências de 2 e somar os expoentes para descobrir o resultado. 32 é igual a 2 elevado a 5 e 64 é igual a 2 elevado a 6. O resultado vai ser 2 elevado a 5 mais 6, que é 2 elevado a 11. Mas isso não ajuda muito se eu não souber quanto que é 2 elevado a 11, concorda? É aí que vem a grande sacada. É só eu construir uma tabela com o valor das potências de 2. Se eu quero fazer agora 128 vezes 32, eu procuro na tabela quais são as potências correspondentes. Nesse caso, 2 elevado a 7 e 2 elevado a 5. Eu somo 7 mais 5, então o resultado vai ser 2 elevado a 12. Aí eu volto na tabela para descobrir qual que é o valor de 2 elevado a 12. E eu vejo que é 4.096. Muito mais rápido do que calcular na mão, concorda? Deu-se o nome a esses expoentes de logaritmos. Então eu digo que o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Ou seja, o expoente que eu preciso elevar 2 para que dê 32 é igual a 5. O logaritmo de 128 na base 2 é igual a 7. 2 elevado a 7, que dá 128. E o logaritmo de 4.096 na base 2 é igual a 12. E usando essa notação para os logaritmos, nós podemos escrever que log na base 2 de 32 vezes 128 é igual a log na base 2 de 32 mais log na base 2 de 128. Eu fiz um exemplo com base 2, mas poderia ser qualquer outro número maior do que 1. Então, de uma forma geral, eu tenho que log de uma base b de x vezes y é igual a log na base b de x mais log na base b de y. Então, eu estou transformando uma multiplicação em uma soma.
Além de Napier, outros matemáticos também dedicaram seu tempo para construir tabelas de logaritmos. Esse aqui é um livrinho, né, que é um conjunto de tabelas de logaritmos da base 10. Até pouco tempo atrás, na década de 70, ainda se usava bastante esse tipo de coisa. Então você tem aqui várias tabelas com o logaritmo dos números. Tá, mas hoje, graças a Deus, eu tenho a minha calculadora e eu não preciso aprender esse negócio difícil. Só que não, meu amigo. Logaritmos são muito mais que só simplificar contas. Como você é uma pessoa que pensa no futuro, você quer saber quanto tempo você tem que deixar o seu dinheiro na poupança para que você consiga juntar R$1 milhão. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Com muito custo e suor, você conseguiu juntar os seus míseros R$10 mil. E supondo que a taxa de juros ao ano da poupança é de 8%, como a gente faz para calcular o tempo que vai demorar para esses 10 mil se tornarem 1 milhão? Se você pegar lá o seu livro de matemática financeira, você vai ver que para calcular juros compostos, você utiliza a seguinte fórmula, onde M é o montante, P é o principal, I é a taxa de juros e N que é o tempo que o meu dinheiro vai ficar parado na poupança, que é o que eu quero calcular. Aplicando o logaritmo dos dois lados e utilizando algumas outras propriedades, nós conseguimos isolar o N, que é o valor que eu quero calcular. Agora, se eu substituo os valores do meu problema, eu descubro que N é quase 60 anos. Então eu tenho que deixar meu dinheiro parado na poupança por 60 anos para que eu fique milionário. Agora suponha que você pegue uma lista com a população de todos os municípios do estado de São Paulo. Existe um fato muito curioso relacionado com os logaritmos aí. Se você contar quantas vezes aparece o algarismo 1 como primeiro dígito, quantas vezes aparece o algarismo 2 como primeiro dígito das populações das cidades, você vai perceber que o 1 aparece muito mais vezes que o 2 aparece muito mais vezes que o 3 e assim por diante, até chegar no 9. E isso é muito bizarro, porque o que você espera é que a distribuição seja igual entre os algarismos. Eu estou pegando o primeiro algarismo dos números. A priori os números são aleatórios. E isso acontece com várias outras listas de números aleatórios da vida real. Se você quiser, você mesmo pode conferir isso, é muito legal. Você entra lá no site do IBGE e baixa essa lista da população por estado. E conta os algarismos, usa um Excel aí, faz umas fórmulas lá e você descobre, cara. Esse fenômeno se chama Lei de Benford. E a probabilidade de se sair cada um dos dígitos é dado por logaritmo na base 10 de 1 mais 1 sobre D, onde D é o dígito que você quer ver. Se você calcular para os 9 dígitos, você vai ter uma distribuição semelhante a essa aqui, ó. Uma probabilidade maior para o 1 e vai caindo para os outros dígitos. Tá, mas para que serve isso daí? Pode servir para detectar fraudes, por exemplo. Se você utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei para cidades e verificar a votação das eleições para presidente de um país, os votos não seguirem a lei de Benford, ou seja, não tiverem essa distribuição, existe um alto risco da eleição ter sido fraudada. O mesmo vale para as declarações de imposto de renda e para contabilidades de um modo geral. Se você calcular o primeiro dígito nas potências de 2 ou na sequência de Fibonacci, você vai ver que também aparece. É realmente muito legal, vale a pena você verificar esse fato. Logaritmos são muito utilizados também para construir escalas. A escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos, é uma escala logarítmica. O nível da intensidade sonora que ouvimos também é logarítmica. Aliás, os nossos sentidos humanos, de uma forma geral, seguem uma escala logarítmica, que é descrita pela lei de Weber-Fechner. E olha que eu nem falei de decaimento radioativo aqui, hein? Os logaritmos são realmente mágicos e existem infinitas aplicações para eles. Vale a pena você dedicar o seu tempo para estudá-los. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no meu canal. Você tem o costume de errar muito em matemática? Você vai fazendo a conta e no final não tem nada a ver com nada? Ah, então assista o meu último vídeo que você vai gostar. Vai lá, hein? Para não errar mais, hein? Valeu, pessoal. Um abraço e tchau! É tudo mentira! Não uso logaritmo pra nada na minha vida. Não acreditem nele, crianças. Ele quer que vocês fiquem retardadas. Não quero matemática. Chega dessa ciência capirotal. Chega de matemática.
Depois eu faço uma edição boa.